Show. Vamos lá? Bora lá. Bora! Pessoal, o nosso assunto de hoje é metadados. Então, para quem já conhece um pouco do mundo Salesforce, já deve ter ouvido isso aí alguma vez, né? Uhum. E se acompanha o blog, já deve ter lido o post do Arthur sobre metadados. Mas para quem não ouviu falar sobre esse termo, para quem não leu o post, ou até mesmo para quem já leu e para quem já sabe o que é sempre bom dar uma revisada no assunto, uma relembrada, né? Porque é um assunto de extrema importância, que faz parte do nosso dia a dia, né? Porque quem trabalha com o Salesforce, cara, seu áudio tá fazendo aquele barulho. Cara, tá dando retorno. Melhorou. Beleza. Voltou a fazer, mas tá melhor. Beleza. Tentar não se me mexer. Beleza. Então, não tá dando. Não tá. É quando você se mexe que ele faz esse barulho? Exatamente. Beleza. Acho que agora vai. Então vá. Então, para quem trabalha com Salesforce no dia a dia, isso é muito importante ter esse conhecimento, né, do que é um metadado. Então, vamos começar pelo princípio. O que são os metadados? Solta sua voz, garoto. Boa. Você que é o pai do post do metadados. Bom, bora lá, vamos relembrar. Então, metadados, eles são nada mais nada menos que os dados dos nossos dados dentro da nossa org no Salesforce. Vamos supor aqui, vamos colocar um standard object, por exemplo, conta. A conta já tem os dados dela e dentro da conta nós temos o que a gente vai customizar como empresa. Por exemplo, eu vou criar um campo novo, eu vou criar um page layout novo. Isso são os metadados, eles geram os dados sobre os dados que já estavam na org. Então, os metadados não são nada mais do que isso. Dados sobre dados. Onde eles vivem? Cara, os metadados são muitas coisas dentro da nossa org. Então, como eu disse, ele vai de um page layout, um workflow, um standard object, um campo, um registro. Isso são metadados e eles ficam na nossa org o tempo todo. A gente consegue ver eles com a ajuda das IDEs. Então, por exemplo, se você colocar lá, procurar por metadados em uma IDE, no IntelliJ ou no VS Code, você vai conseguir ver o seu metadado, por exemplo, de conta ou de lead, de oportunidade, vai trazer todos os campos que você tem por padrão e todos os campos que você tem customizado, né, seus relatórios, enfim. Isso é uma parte legal, né? Porque assim, para quem usa a ferramenta no dia a dia, ou às vezes não tem um pouco da ideia de desenvolvimento, ou não tem um pouco um conhecimento mais profundo da plataforma como administrador, nem sabe que eles estão lá, né? Quer dizer, usa, vamos dizer assim, usa, mas nem sabe que por baixo dos panos tem um metadado, né? Então, hoje, quando você cria um campo, quando você configura um tamanho de campo, um tipo de campo, o nome do campo, tudo isso está dentro de um arquivo de metadado, que nada mais é do que um XML cheio de instruções. Qual é o name, qual é o tamanho do campo, qual a obrigatoriedade do campo. Todas as informações que a gente configura, ela está dentro de um arquivo XML, né? A Salesforce, cada vez mais, ela passa a colocar novos itens em metadados. Então, cada sprint que ela lança, você tem conteúdos novos sendo adicionados em metadados, né? A ideia dela é que seja tudo metadado. Hoje ainda não é 100%, mas a ideia é que seja tudo em metadado, né? Óbvio que algumas configurações não são plausíveis em metadado. Então, por exemplo, quando você tem uma configuração de fiscal year, ano fiscal dentro da sua organização, isso não está dentro de um arquivo metadado. Mas com outra partida, um process builder, uma regra de validação, um botão JavaScript, tudo isso está dentro hoje de um metadado. E qual que é a importância disso, do seu ponto de vista? Sim. Eu acho que a importância, eu acho que o melhor benefício é, por exemplo, quando o Salesforce precisa fazer uma release nova. Você, como empresa, tem os seus metadados ali, que são só seus, específicos para o seu negócio,
Então, eles conseguem mexer numa camada por trás, que são os dados ali, os metadados da Salesforce, sem mexer no seu, sem ter que tocar ou você precisar fazer uma atualização ou um desenvolvimento em cada release da Salesforce. Então, o metadado te dá essa possibilidade de mexer em camadas na sua organização, não afetando toda vez que subir uma release, ela afetar todos as camadas da sua org. De novo, né? Esse também é um outro ponto que para o usuário é transparente, né? Olhando no core, como o Salesforce funciona, é o que eu estou te falando. A gente tem uma camada, vamos dizer assim, onde você tem uma gama de updates, uma gama de atualizações, e em cima disso você tem as suas configurações, os seus metadados, e quando a Salesforce faz essa atualização dela, de versão, né? Então a gente tem agora recentemente o Summer 19, você tem essa atualização e você não tem que reconfigurar, você não tem uma perda de configurações nem nada do tipo, né? Porque a sua camada de configurações ela está isolada do core do Salesforce, né? É isso aí, Elton. Isso mesmo. Isso mesmo, cara. Embaixo das classes. Uhum. Você consegue ver também em nível de objeto ou em nível... ali no VS Code a gente consegue ver objeto, a gente consegue ver algumas outras coisas. Em todas elas você vai ver que tem esse arquivo XML, que são os metadados do seu registro aí, ou do seu objeto, enfim. No caso de uma classe, né, aquele metadado ele não contém ele não contém o seu... São dois arquivos, na verdade, né? Você tem a sua classe e você tem um XML que corresponde às configurações da sua classe. Então, as configurações da sua classe estão dentro desse arquivo XML. Então, no VS Code, a gente não tem essa visão de campos como a gente tem no IntelliJ, por exemplo. Né? Você tem toda a hierarquia de árvores e tal, porque ele trata isso de uma outra forma. Ele importa o seu metadado e transforma isso numa classe para você. Então, às vezes, quando você clica num campo e manda ver a referência, ele te dá a informação já de uma classe compilada para você entender. Mas ele é um arquivo. Dá uma olhada no post do Arthur, que você vai ver exatamente como que é o arquivo XML lá. Bem bacana. Um outro benefício grande para quem entende, faz o bom uso do metadado, e que na verdade nem seria possível fazer se não existissem os metadados, é o controle de versão. Então, quando você tem um controle de versão na sua organização, organização que eu digo empresa, não só org, vou dar um exemplo, o Git. Então, você tem todo o seu fonte, todo o seu metadado. O metadado tem relatório, tem permissões, N coisas, tá? Uma lista imensa de conteúdo que pode ser armazenado, que são armazenados, pode ser não, na verdade, são armazenados em metadados. E quando você faz, por exemplo, uma alteração de permissão, uma alteração de layout de página, um campo que você colocou na página e salvou. Isso vai alterar esse arquivo XML e você controla isso no seu gerenciador de versões. Aí tem um outro cara que a gente vai falar no tópico futuro, que é o Continuous Integration, que permite fazer o quê? Ele vai olhar no seu GitHub, no seu Git, e ver que você fez uma alteração nesse arquivo. E ele pega essa alteração e replica para outro ambiente. Então, hoje em dia, é muito comum a gente fazer o quê? Vai no ambiente, cria um pacotinho de saída, coloca cada um dos campos lá, cada uma das alterações que foram feitas, e envia para a produção ou para outro ambiente de homologação, entra nesse outro ambiente, configura valida o pacote e implanta. Né? Então, quando você tem um Continuous Integration, isso é meio que automático para você nem vê isso. Né? Uma vez que ele está configurado e rodando, você nem tem acesso a esse tipo de coisa. Você não tem interação manual de ir lá, validar, implantar, gerar o pacote, colocar os itens. Não, isso é feito para você tudo de forma automática usando o Continuous Integration. É um assunto mais longo, merece até acho que um webinário mesmo para a gente falar de Continuous Integration. Que a gente não daria para a gente falar nessa proposta nossa aqui de fazer um bate-papo de 20 minutos sobre um tema. Mas ele só é possível hoje graças ao metadado. Se a gente não tivesse o metadado hoje como ele é, em formato de arquivos, não seria possível a gente ter enviar o arquivo para um repositório e isso replicando em vários ambientes. Tá? Bom,
você tinha comentado no seu post sobre migração de org, né? Mais ou menos isso que eu falei, né? Sim, Mais algum sim, é isso, mais complemento? ou menos isso. Eu acho que uma outra ferramenta que a gente consegue usar para migração também é o Migration Tool, que é uma ferramenta criada pela Salesforce. Ela Uhum. também é uma ferramenta com muito recurso, acho que também valeria até uma live, até um post sobre ela. Mas com ela também a gente consegue fazer isso que você comentou, migrar o nosso arquivo todo para uma org sem precisar de desenvolvimento, só mapeando ali os seus metadados com a ferramenta. Legal. Alguma dúvida, pessoal? Hoje o pessoal tá meio quietinho, entendi que eles estão mais comunicativos hoje. O que eu vejo como importância de você entender o que é o metadado, né, é porque ele faz parte da sua organização como um todo, né? Um ponto que veio bem à tona no último problema que a gente enfrentou na Salesforce, que foi quando a gente teve aquele problema de configurações de permissões, que a org ficou desativada em vários lugares do mundo, né, por um bom tempo. Volta aquela sensação de backup, né? Pô, será que eu preciso fazer backup da minha org? Será que está tudo guardado? Será que se der algum problema eu vou ter como voltar, né? Isso é um exemplo claro de que, sim, você precisa ter um backup da sua org. Não só dos dados que estão lá dentro, né? Dentro do Salesforce você tem a opção de ir lá e falar assim, exporta para mim todos os dados que estão aqui de tempos em tempos. E aí você baixa um zip com todos os seus dados. Isso é um ponto. O dado, seus registros, as suas informações, você faz o download. Mas e as configurações? E layout? E perfil? E layout de página? Campo? Regra de validação? Como é que você tem isso guardado? E aí você precisa do metadado. Então, quando você pensa em backup, você tem que pensar não só no seu dado, como também no metadado. Uma vez que você tem esses dois conjuntos do seu poder guardado, a gente não teria um problema crítico como teve nesse problema que foi dia 17 de maio, né? 17 de maio. Então, porque ainda está tendo o caso, para vocês terem uma ideia, esse caso nem foi encerrado ainda na Salesforce, tá? Ele ainda consta como uma issue em aberto lá, por quê? Porque teve organizações em que o perfil não foi possível ser restaurado. E isso leva a pessoa a ter que fazer a configuração de perfil na mão. Se ela não tinha um backup, se ela não tinha o metadado lá guardado. Em alguns casos, até na própria issue, a Salesforce recomenda você ver se a sua sandbox não foi afetada. Se ela não foi, ela te dá um passo a passo de como pegar essa informação e passar para a produção. Se você tivesse isso, né, para quem teve esse problema e tem isso guardado, isso não é um problema. Você simplesmente pode fazer um deploy desse metadado e está tudo resolvido. Então, a importância dele, para você ver como vai muito mais além, né? Tanto como backup, como de todas as configurações que você tem dentro da sua org. É importante para a gente e para a Salesforce também, né? Sim. Ela tem a garantia dela, né? Mas há casos em que nem tudo é 100% inviolável, né? Sim. Sim, deploy com o Workbench é feito com os metadados. Eu fiz um post, API, acho né? que o meu último post foi sobre como você deletar uma classe em produção. Eu falo nele de metadados, tá? Então, para você fazer deletar uma classe em produção, você precisa trabalhar com os metadados. Você precisa gerar um arquivo XML falando, olha, eu quero que você mexa nesse metadado, né? Então, você especifica exatamente qual metadado você vai remover da classe produção, por exemplo. Bom, galera, eu quero agradecer a presença de todos aqui e queria sugestões de temas também, né? A gente já tem o tema dessa semana, a gente já tem outros temas, mas é bom ouvir de vocês o que vocês gostariam de ouvir, poder interagir com a gente também, isso é muito bom. A nossa ideia é continuar isso aqui todos os dias, tá? Por um bom tempo, né? Eu queria pedir um favor para você que está acompanhando até aqui,
aqui embaixo tem uma setinha do aviãozinho. Clica aqui e manda para alguém que você sabe que gosta do mundo Salesforce, que trabalha com Salesforce, ou até mesmo a quem quer começar a entrar nesse mundo Salesforce, né? A gente pretende trazer assuntos de vários tipos, não só conteúdos avançados. Eu diria que esse até é um relativamente avançado, porque a gente está falando de algo meio que abstrato, né? Para quem usa a org no dia a dia não tem essa visão que isso tudo existe, né? Então, mas a gente vai tratar de vários assuntos, né? Na segunda-feira a gente falou como foi o evento do Trailhead GX, ou seja, um evento da Salesforce que tem anualmente. Ontem a gente falou de o que são super badges, então para quem quer entrar no mundo Salesforce, é bom conhecer os módulos, o Trailhead e por fim as super badges. E temos dois assuntos quentes agora para a semana, para amanhã e para sexta, mas queremos ouvir sugestões de vocês. Então, clica aqui embaixo, indica para alguém que você sabe que trabalha com Salesforce ou que quer começar. E a gente se vê amanhã, nesse mesmo horário, 9h41, tá? Um forte abraço e tchau, tchau. Falou, galera.